Atos capítulo de número 27, o versículo número 10 e o versículo número 11, diz assim a palavra de Deus: Homens, estou vendo que daqui para adiante a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos, não somente com o navio e com sua carga, mas também haverá perda de vida. Mas o oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. Paulo estava indo para Roma para ser julgado, após ele apelar pela sua cidadania romana. E neste trajeto até Roma, Paulo, como prisioneiro neste navio, o navio estava encontrando dificuldades. A chuva, o vento forte, estava atrapalhando a viagem, complicando a chegada no seu destino. E chega um momento que o apóstolo Paulo se levanta e diz: olha, eu acredito que é melhor a gente parar, é melhor nós esperarmos. Eu vejo que daqui adiante as coisas vão se agravar, as coisas vão piorar. E o prejuízo não vai ser apenas com o navio e com as cargas, mas pessoas vão sofrer prejuízo. Mas nós lemos no versículo 11 que o oficial romano ele preferiu acreditar mais no capitão e no dono do navio do que no apóstolo Paulo. E quando nós damos continuidade nessa leitura, nós vemos que aquilo que o apóstolo Paulo falou aconteceu. Paulo tinha razão no conselho. Paulo tinha razão na direção. Paulo tinha razão naquilo que ele estava falando, mas ele não foi ouvido. Nem sempre, irmãos, ter a razão significa que seremos ouvidos. Nem sempre anunciar o evangelho, a palavra de Deus, a palavra da verdade, significa que vamos ser ouvidos. Nem sempre você está fazendo a coisa boa, a coisa certa, tentando preservar as vidas, você será ouvido. Mas interessante que o apóstolo Paulo, após ouvir este não, ele não desanimou. Ele não ficou triste, magoado, frustrado, decepcionado. Pelo contrário, ele recebeu isso de uma maneira tranquila, de uma maneira calma. E ele continuou falando e anunciando o reino de Deus. E a tempestade chegou sobre aquele barco. Porque quem falou foi um homem de Deus. E tudo que a palavra de Deus nos ensina, fala, uma hora vai chegar. As pessoas acreditando ou não acreditando, vai acontecer. E quando aconteceu, Deus levanta o apóstolo Paulo. E ele libera uma palavra dizendo que ninguém que estava ali ia se perder. O navio veio a naufrágio. A carga veio a se perder. Mas Deus preservou as vidas. Naquele navio a qual Paulo não foi ouvido, a qual Paulo não teve a atenção que ele deveria ter tido, a qual a sua verdade foi deixada de lado. Através dessa tempestade eles vão para uma ilha chamada Malta. E nesta ilha, Paulo anuncia o evangelho. E ali há uma conversão em massa, a transformação, a cura. Porque é assim que Deus faz. Quando nós pregamos o evangelho da verdade, ainda que no lugar que venhamos estar hoje, agora, pessoas não ouçam, Deus sempre vai preparar um lugar para que o evangelho seja pregado e haja conversão, transformação e cura. Porque a palavra de Deus é a verdade. Então não pare no primeiro não que você ouvir. Não pare na primeira rejeição que você tiver. Não pare na primeira porta que se fechou para a sua vida. Continue. Continue crendo que aquele que te chamou é maior. Continue avançando, porque aquele que te chamou é poderoso para realizar e fazer grandes coisas em nome de Jesus Cristo. Continue crendo, irmãos. Há pessoas que vão acreditar no navio. Há pessoas que vão acreditar no controle do navio, do leme, no comandante. Há pessoas que vão se apegar às coisas materiais, terrenas. Há pessoas que não conseguem se desprender da sua vida e não querem dar o controle da sua vida ao próprio Deus. Mas continue anunciando a palavra. Continue anunciando a verdade em nome de Jesus Cristo. Porque uma hora a tempestade virá. E essas pessoas vão olhar para você assim como olharam para o apóstolo Paulo. E mesmo não acreditando de início, mas viram que a palavra que ele falou, anunciou, eram verdadeiras. Pregue o evangelho. Pregue a palavra de Deus, porque esta palavra é a verdade. E ainda que pessoas de início fechem a porta, rejeitem, vão dizer que não, lá na frente elas vão ver que a palavra que você pregou, a palavra de Deus, é a verdade. E somente essa verdade vai nos libertar. Amém, meus irmãos? Ainda que venhamos ter a razão,
ainda que os nossos conselhos sejam bons, ainda que venhamos anunciar a palavra, não significa que vamos ser ouvidos. Mas isso não pode nos frustrar, nos parar ou nos paralisar. Precisamos continuar avançando, anunciando o reino de Deus, pois nós não trabalhamos para nós, para uma instituição ou para o homem. Trabalhamos para o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, o nosso Senhor.